Estamos entrevistando hoje o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás. Falávamos em coragem, e o senhor teve que ter muita coragem para pedir o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hoje está todo mundo dizendo no tal do ativismo judicial, ou do ativismo judiciário. O senhor entende que o ministro Alexandre de Moraes é hoje um ativista judicial, mais do que o ministro do STF? O que foi de verdade que fez o senhor pedir no Senado o impeachment de um ministro do STF, coisa que nunca aconteceu? Será que dessa vez vinga, senador? A Constituição é clara. Nós temos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Sim. O executivo executa, nós fazemos a lei, o judiciário julga. E ele está entrando numa área que não é dele. Como surgiu a minha indignação com isso? O PDT, que é um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, aqui eu não estou defendendo Jair Bolsonaro, eu estou falando de lei, já pediu o impeachment do presidente. Pede para o ministro não deixar dar posse para o delegado, jamais. O que fará a lei? Isso é a lei está escrito lá: partido político só pode entrar no Supremo para defender os seus interesses e dos seus filiados. Está escrito na lei. Eu esqueci de trazer a lei para ler o artigo da lei, como não sou advogado, certo? Mas está escrito na lei, só para isso. O ministro pega, atende o pedido dele. Primeiro não podia, ok? Depois pede o Bolsonaro para não pôr o delegado. Ok, Bolsonaro com raiva, com nervoso daquele tipão dele, olha, outra coisa, não fez o ato. Beleza. Em vez de deixar seguir o processo para frente, que o Ministério Público Federal falar no processo, sim, o procurador, lá, depois voltava para ele e ia para o pleno. Antes de fazer o que ele fez, evocou o processo para ele e pôs o processo prejudicado. Então ele comandou a jurídica naquele momento. Eu não vi os colegas dele. Não viu. Foi monocrático. E aí o que o delegado fez de errado? O delegado foi conhecer o presidente na facada, que a Polícia Federal arrumou para andar com ele. Nas eleições. Nas eleições. Não é um amigo dele de 30, 40, mesmo se fosse, já não ter feito. Então ele tinha todo o direito de colocar o delegado. Aí depois investigava o delegado. E outra coisa, ele tinha uma denúncia com o ministro Moro de feito. Então esperasse a denúncia do Moro para ver se estava certo. Ele não esperou. Então ele cometeu realmente um erro muito grave quando interferiu no outro poder. Só isso, a denúncia minha é só isso. O que eu quero que ele faça? Que vai para o plenário e o senador julgue. É função do senador fazer isto. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Só que eu fiz sozinho. Sozinho, para não vou pegar todo mundo, eu fui sozinho. E eu espero que o Davi, meu presidente, leva para o plenário para ver se vai para frente. Qual foi a repercussão do seu pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, junto aos seus colegas de MDB e de Senado de forma geral? O povo é meio desconfiado, né? É. Nunca teve um ministro julgado no Senado Federal. Já tivemos presidente, já tivemos senadores e deputado. Nos Estados Unidos é normal isso, né? Normal. Aqui não pode. E aí, além disso, tem que ficar com medo do ministro. O ministro vai mandar investigar, o ministro vai mandar fazer isso. Vai perseguir. Paciência. Um homem que teve uma filha assassinada, um bandido matou para roubar o carro dela, não tem medo de mais nada no mundo, não. Não tem medo, não. Não fiz nada errado. Pode até inventar. Mas eu fiz a minha função. Quem não tem rabo preso não tem do que temer, né? E outra coisa, fiz porque é obrigação do senador fazer isso. Agora, espero que meus colegas pressionam o Davi para colocar no plenário. Existe um sentimento, eu acho que o senhor acendeu uma luz, que eu acho que a população estava querendo saber como é que acende, tá? Porque fica aquela pergunta, os ministros do Supremo estão numa posição que eles são intocáveis. Verdade. E na República ninguém é intocável, todos têm que prestar conta. Certo? A maior autoridade do Brasil aquela é a Constituição posição acima dos humanos, abaixo só de Deus, precisa acabar, né, professor? Então, a sociedade está assim, para onde nós vamos socorrer? O ministro do Supremo determina, faz, julga, e abriu até inquérito agora, né? Porque abriu inquérito. Tudo. Né, abriu um inquérito agora com as fake news, né, continua agindo no inquérito, ele que é o julgador da própria causa. Ele é o denunciante, o investigador vai ser o julgador. É o julgador da própria causa, então não vai perder a causa. Então fica a pergunta, a sociedade assim, para onde nós vamos correr aqui?
Né? O presidente, quando faz alguma coisa de errada, vão para o Congresso, faz pressão, vai impeachment em cima dele, e aí o meio político vai agir. Um deputado, seu sentimento qual é, professor Alberto, com esse pedido de impeachment que o senador Luiz do Carmo fez ao ministro Alexandre de Moraes, ao Senado, para impeachment o ministro do STF? Tem brecha, não tem? Tem clima, não tem? Abriu-se uma luz que ninguém está abaixo, ninguém está acima da Constituição Federal, ninguém está abaixo das leis, ninguém está abaixo, ninguém está acima. Abriu uma luz, existe uma luz, uma possibilidade do ministro Supremo sofrer um impeachment, de passar, de ter que prestar conta para a sociedade através dos meios políticos, já que ele está interferindo no meio político. Abriu uma luz, as pessoas estavam sem saber para onde ir. Onde nós podemos socorrer? O que nós podemos fazer? As pessoas estavam sem saber. Agora não, existe uma possibilidade. A possibilidade, o senador Luiz de Carmo trouxe para a sociedade brasileira. Não trouxe foi para o Congresso, não trouxe para o Judiciário, trouxe para a sociedade brasileira, senador. Só trouxe uma luz para muita gente está se apegando nisso. Existe uma possibilidade de reverter, dos ministros terem que prestar conta para a sociedade pelos atos deles. Não ficarem sentados lá no trono e emitindo parecer, emitindo a vontade deles, não. Eles mesmo com aquele monte conta. De senador, felizmente não é o caso do senador Luiz do Carmo, é de Goiânia, é de Goiás, nós conhecemos, é um homem de vida limpa, né, tranquilo, ele não tem rabo, mas a maioria dos senadores da República tem muitos processos, tem gente lá que tem 10, tem 12 processos no próprio STF, tem gente que teve, mas muitos senadores agora que tiveram ações que foram prescritas, prescreveram, o cara não vai responder mais, lá no STF, que não julga, fica só na gaveta, mesmo com aquele monte de gente com rabo preso, o senhor acha que esse clima pode ser aproveitado? O que eu verifico é o seguinte, abriu-se uma luz, abriu-se uma possibilidade, eu não sei se ela vai efetivar, eu não sei se os colegas do senador Luiz de Carmo vai tomar atitude em relação disso, de tomar uma atitude de invocar para si essa responsabilidade junto ao Brasil. Não sei se vai ouvir o clamor do povo, se os interesses pessoais vão falar mais alto. Vão falar sim mais alto nesse momento, mas abriu uma possibilidade real de que existe essa possibilidade.